Hoje tem Flamengo no Maracanã, Copa do Brasil contra o Botafogo e vamos ver tudo aqui. Tenho 2 cortes para você sobre esse jogo. Crédito de imagem com relação aos cortes se encontra abaixo na descrição e vamos lá ver tudo agora. Mas antes, se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações e já chega dando aquele like para ajudar a gente. E eu já tô ansioso e vamos ficar na expectativa porque o Flamengo hoje entra mistão, alguns prováveis titulares e completado com uma molecada. E a gente vai ganhar. A gente tem obrigação de se classificar hoje. Não importa 1-0, empate, 2-0, é obrigação pelo time, pela divisão que a gente joga, a primeira divisão, e os caras jogam a terceira. Não? Mas enfim, bora lá conferir tudo agora. Outro gigante em campo hoje pela Copa do Brasil é o Flamengo, também em vantagem no Rio de Janeiro. E depois do jogo de hoje, o Fla tem aquela partida contra o Palmeiras e Libertadores. Isso significa um time mais mesclado hoje, Rafa? Significa assim, Bruno. Bom dia para você, para a Mari, para o Jailson Marra, o fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Hoje, e não se sabe até quando, porque o foco agora é o Mundial de Clubes. O Flamengo estreia no dia 16 de junho contra o Esperance. E até lá, são 5 partidas, a começar pelo jogo de hoje. Copa do Brasil, terceira fase, jogo da volta contra o Botafogo da Paraíba, time que joga a Série C do Campeonato Brasileiro. No jogo de ida, o Flamengo venceu por 1-0 e isso dá ao técnico Felipe Luiz uma certa tranquilidade para poder outra vez lançar mão de uma formação mais mista, apesar do momento da relação entre o Flamengo e o seu torcedor não ser dos mais plenos, digamos assim, né? A venda registrada, antecipada de ingressos para essa noite é de pouco mais de 20 mil bilhetes. O jogo é 9h30 aqui no Maracanã e esse é um número bem abaixo da média do Flamengo quando joga no seu estádio, seja qual for a competição. Para hoje, devem ser preservados Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Sem contar os 4 que estão machucados. Esses sim, entregues ao departamento médico. De La Cruz, Pulgar, Alan, além também, né, da ausência de outros jogadores que estão sem a plenitude das suas condições. E o último machucado é o Gonzalo Plata. O lateral direito Wesley, que não joga contra o Palmeiras no próximo fim de semana porque está suspenso, deve jogar hoje contra o Botafogo da Paraíba para não ficar muito tempo sem atuar em um jogo oficial. E aos poucos, o que o Felipe Luiz chama de dosagem de carga vai sendo estabelecido aqui no dia a dia do Flamengo. Confirmando, a bola rola 9h30 da noite, a vantagem é boa, o Flamengo joga pelo empate, o adversário é acessível, mas o público não deve ser dos maiores não, meus amigos. E aí veio de um público tão bom no final de semana, né, Mari? O Flamengo então já tem o resultado a seu favor, agora joga no Maracanã. Ô Rafa, você contava pra gente que a expectativa então não é de um público muito alto por aí hoje. Por quê, Rafa? Não, é por algumas questões, né, Bruno e Mari, companheiros. A primeira delas, o fato é que o Flamengo já está com uma classificação, digamos, encaminhada pela vitória no jogo de ida por 1-0. É um placar magro, mas o empate é suficiente e o Botafogo da Paraíba é um time que joga a Série C do futebol brasileiro. Segundo aspecto é porque, ultimamente, a maneira com a qual o Flamengo tem jogado, principalmente aqui no Maracanã, não vem agradando muito assim o seu torcedor, exceção feita para a partida contra a LDU. Então é um momento em que o rubro-negro está um pouquinho mais inseguro. Terceiro, a quantidade, né, de jogos nesse mês de maio e também início de junho, associada à quantidade que foi no mês de abril, todo esse processo de 3 competições simultâneas, isso gera uma questão de investimento alto, né? E o Flamengo também pratica preços mais elevados na venda de ingressos para o seu torcedor. Acaba que na hora de escolher, o torcedor abdica do jogo que tem menos impacto técnico de temporada. O Flamengo não diz isso explicitamente, mas das 3 competições regulares, tirando o Mundial, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, a Copa do Brasil é a terceira prioridade no planejamento do técnico Felipe Luiz. Tudo isso junto e misturado acaba ajudando a explicar essa baixa adesão por ingressos na venda antecipada e apenas cerca de 20 mil foram comprados pelos torcedores. Dito isso, o Flamengo bem misto, para não dizer praticamente reserva para o jogo dessa noite, vai a campo com Rossi no gol. O Wesley deve jogar
jogar porque está suspenso no Brasileiro, não pega o Palmeiras, mas se for preservado, joga o Varela, a zaga João Vitor e Danilo e o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Os dois homens à frente compondo a linha de meio campo, Gerson que volta, não atuou contra o Botafogo porque estava suspenso e vai jogar hoje ao lado do Everton Araújo, e aí um quarteto ofensivo que a gente pode escalar como sendo um time no 4-2-4 ou no 4-3-3, dependendo muito da movimentação do Matheus Gonçalves, que pode atuar como uma espécie de meia atacante por dentro. E aí seria ele nessa função centralizada, o Cebolinha pelo lado esquerdo, o Michael pelo lado direito e o Pedro como o centroavante. Esse é o Flamengo para o jogo das 9h30 contra o Botafogo da Paraíba. Depois de hoje tem Palmeiras pelo Brasileiro, Deportivo Táchira, jogo decisivo pela Conmebol Libertadores. Na sequência, Fortaleza e Sport também pelo Campeonato Brasileiro. E aí, a viagem para o Mundial, meus amigos. Nós vamos agora até o Maracanã para falar com o Ricardo Lai. O Flamengo foi citado aí, né, pelo João Correia. E entra em campo hoje pela Copa do Brasil, numa situação que parece tranquila no sentido da classificação. Ganhou fora de casa, tem 1-0, contra um time que não é da mesma divisão, né? Agora, a pressão está na saúde dos jogadores, né? E aí a gente fica imaginando que escalação o Felipe Luiz vai botar em campo. Eu não sei se a gente já tem algum indício lá. Que informações você traz aí do Maracanã? É um jogo que o Flamengo, né, tem a vantagem de jogar pelo empate para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Fez 1-0 lá em São Luís do Maranhão. O jogo foi em São Luís contra o Botafogo da Paraíba. O gol do Joshua, né, o garoto, 17 anos, que fez a estreia dele no profissional e já com gol, né? O Flamengo naquele jogo acumulou, né, situações de gol, mas só foi conseguir fazer 1-0 mais na parte final da partida. E com essa vantagem, né, de olho nessa vantagem, no desgaste, como você falou, né, desgaste físico dos jogadores e também no jogo de domingo pelo Brasileirão contra o Palmeiras, né, o líder do torneio, o jogo que será em São Paulo, o Flamengo entra em campo hoje sem a sua força máxima. Mas 2 titulares devem voltar, né, na lista dos relacionados. O Arrascaeta, poupado, né, preservado do jogo no clássico contra o Botafogo no fim de semana. E também o Gerson, que estava suspenso no Brasileirão. Então esses dois devem estar à disposição aí do Felipe Luiz. E o Wesley, né, o lateral direito, possivelmente siga no time, porque no jogo contra o Palmeiras domingo que vem pelo Brasileirão ele terá que cumprir suspensão. E os desfalques, aqueles desfalques já que estão tratando de lesão, né, o Alan, o Pulgar e também o Plata, né, seguem fora. E a novidade, né, entre os desfalques, né, o desfalque mais recente, o desfalque do De La Cruz, né, que tem uma entorse no joelho esquerdo e não vai jogar. Então, dentro desse contexto aí do Flamengo, uma provável escalação, a gente tem aí o Matheus Cunha no gol, na lateral direita o Wesley ou então o Varela, a dupla de zaga com o garoto João Vitor e o Danilo, e na lateral esquerda o Ayrton Lucas, né, que fez o cruzamento que depois gerou o gol lá do Joshua no jogo lá do Maranhão. O meio de campo com Everton Araújo, Gerson e Matheus Gonçalves. E na frente o Cebolinha, também o Michael e o Pedro, né? Então essa é a provável escalação do Flamengo, bastante modificada, mas aí com alguns titulares, né? O Pedro também, né, tentando voltar à sua melhor versão. É um Flamengo que não com a força máxima, mas ainda com a força do seu elenco para enfrentar a equipe do Botafogo com essa vantagem de jogar pelo empate para avançar de fase. Barreto. Você sabe que tem um tema que agora os técnicos precisam se ocupar, e vocês da imprensa eu acho que também, né? Vocês precisam começar a entender como é que funciona isso. Como poupar? O que é poupar bem ou poupar mal? Porque poupar, todo mundo está poupando. Isso aí não, né? Sim. Eu sei que, por exemplo, no próprio Flamengo, a passagem do Jorge Jesus foi muito marcante também por isso, né? Acho que ele disse uma vez numa entrevista, né? Jorge Jesus, você poupava seus jogadores? Ele, sim, segunda-feira, depois do jogo, ninguém ia treinar. Estavam todos poupados. Depois de terça, volta a treinar, quarta entra em campo. E isso pegou muito com a torcida do Flamengo, né? Enfim. Mas ele também repetiu o time poucas vezes, na verdade. Sim. Né? O time que era considerado o titular do Flamengo entrou em campo 8 ou 9 vezes. O PVC que tem esse número sempre na ponta da língua. Mas hoje em dia, enfim, isso já, né? Eu tenho sempre citado aqui uma entrevista do Zubeldia no São Paulo. Olha, me critiquem pelo que eu faço depois de poupar o jogador, e não por poupar ou não poupar, porque poupar eu vou precisar. Era do Ferreirinha que ele estava falando. Inclusive está machucado agora. Mas o que é poupar, você diz, leva para o banco, não leva para o banco?
Pois é. Relaciona, não relaciona? Como poupar? Que jogo escolher? Minutagem. Por exemplo, o jogo de hoje, será que em vez de ter o que os jornais chamaram aí de mistão de luxo, poderia ser jogado todo com um time reserva? O Arrascaeta precisa entrar em campo hoje ou não? Sabe, são questionamentos que a gente não se fazia tanto. A questão do resultado, né? O Flamengo tem uma vantagem mínima, né? Simples. Então, assim, futebol é futebol. O Flamengo é favoritíssimo, mas o Botafogo da Paraíba pode abrir 1-0 no Maracanã. Já fez uma vez. Pode acontecer, né? Temos essa memória aí, não temos? E aí você não tem... Fez com o Flamengo do Zico. Aí você não tem que ter os jogadores do banco ali para eventualmente isso acontecer? Uma Essa aí é expulsão considerada no início do jogo. uma das maiores vitórias da história do Belo, né? Como o Botafogo da Paraíba é conhecido. Uma vitória sobre o Flamengo de Zico, Júnior e companhia no Maracanã em 1980. Sim. É compreensível essa escolha do técnico por alguns jogos, né, considerados mais relevantes, vamos dizer assim. Mas realmente, concordo, é uma vitória simples, né, que garante aí o empate ao Flamengo na segunda partida, venceu o primeiro jogo por 1-0, num jogo que o Botafogo da Paraíba fechou a casinha, né, tentou estacionar o ônibus e no final das contas o Flamengo consegue marcar um gol com o Joshua, mas o jogo só do Flamengo. Sim. O Flamengo mandou na partida, mas na hora de finalizar ali faltou um pouco mais de capricho, vamos dizer assim, um pouco mais de serenidade, tranquilidade naquele terço final. Agora, mais uma vez, a gente vai falar que o calendário ele massacra, que ele é cansativo. O Flamengo está sofrendo com o departamento médico cheio. O Flamengo não tem o De La Cruz, não tem o Pulgar e não tem o Alan. São 3 atletas que podem fazer a mesma função, né? O Flamengo perde o De La Cruz não, o Pulgar e o Alan no jogo contra o Bahia. No jogo que havia uma expectativa maior pelo que os times poderiam render e não renderam. Foi uma vitória do Flamengo, mas ainda assim, um jogo que não foi um bom jogo. Não foi um jogo bom de você assistir. Então, é aquilo, é muito complicado você lutar contra os fatos. Eu tendo a concordar com o Zubeldia. Poupar, ele vai precisar poupar. Não tem para onde fugir. O futebol brasileiro ele não te dá escolhas. Levando em consideração que o Flamengo ainda tem a Copa do Mundo de Clubes daqui a um mês, é natural. É natural. E talvez esse realmente seja o jogo ideal para poupar, levando em consideração a possível fragilidade da equipe adversária. Não vou nem dizer a vantagem, porque, repito, é uma vantagem simples, é 1-0. E qualquer acontecimento nesse jogo pode mudar o cenário. Porque eu falei aqui, uma expulsão com 5 minutos de jogo. É diferente do caso do Botafogo, por exemplo, que pega o Capital amanhã com 4-0. Já fez 4-0. Aí não precisa nem viajar, né? Não precisa. Eu recebi a cola aqui, ó. Flamengo, o 11 considerado ideal do Jorge Jesus entrou em campo 8 vezes e meia. 8 vezes e meia. Porque começou 8 jogos e contra o Vasco, a Arrascaeta estava poupado e entrou no segundo tempo. E aí formou aquele time que a gente conhecia. É que você não escalar o seu time titular já é assumir um risco. Porque se você não poupa, corre o risco de estourar o jogador. Se você poupa, corre o risco de perder o jogo. De cair o desempenho, né? Assim, são decisões que você precisa tomar, você vai mexer na essência do time. Ontem eu estava falando da Copa do Brasil que o Flamengo ganhou ano passado, tentando lembrar os momentos de maior dificuldade do Flamengo naquela campanha. Um deles foi um jogo desse, que foi contra o Amazonas. Que o Flamengo sofreu ali para conseguir passar, não foi tão fácil. No jogo justamente ainda era o Tite o técnico, né? Que o Tite poupou alguns jogadores. São riscos, mas são riscos que precisam ser calculados, né? Não tem como, de fato. E aí está a força de um elenco, né? E é isso que a gente está em dúvida hoje em relação ao Flamengo. O Flamengo tem o elenco do Flamengo é bom, mas ele é adaptável ao que precisa para eventualmente poupar e jogar com o time reserva? Mistão de luxo. Pois é. Para fechar com o Lai, a Belly trouxe aqui os problemas de um setor do Flamengo que parece ter uma solução. O Jorginho está chegando, né? Até o Vini já deu as boas-vindas, ele já se despediu do Arsenal. O Flamengo trata como oficial a vinda do jogador, Lai, ou ainda faz mistério? Não, ainda não, Barreto. O Flamengo ele trata com cautela, né, essa transferência, né, aquela famosa só quando tiver assinado, né, mas tem todo o lobby aí que você falou, né, do Vinícius Júnior que brincou nas redes sociais, mas é um jogador que já está
no radar do Flamengo, é uma negociação longa, né? Na última vez até que o José Boto, né, que é o diretor de futebol do Flamengo, conversou com a imprensa, disse que está bem encaminhado, mas é claro que trata com cautela, mas possivelmente seja anunciado aí nos próximos dias o Jorginho como reforço do Flamengo. O Flamengo que traçou aí para essa próxima janela um perfil de contratação também de jogadores mais jovens, né, para estar alinhado com o estilo de jogo do técnico Felipe Luiz, né, um estilo de jogo com bastante focado fisicamente, né, na intensidade, pressão, né, do elenco. Então é isso que o Flamengo está. Exata pressão, né? Aquela pressão pós-perda, a marcação lá em cima. Então, o Flamengo também pensando nisso, né? Na próxima janela, nos jogadores que estão no radar da direção do Flamengo para os próximos dias. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos subir esse clima, porque hoje tem Malvadão, hoje tem Flamengo e Botafogo, hein? Hoje tem Flamengo e Botafogo, mas se der Flamengo não tem elefante, porque o Botafogo da Paraíba, então o Pedrinho vai ficar tranquilo amanhã. E quem vai contar tudo pra gente, e eu juro por Deus que quem criou esse apelido foi Flávio Amêndola. Eu? Thiago Carvalho, o nosso bebê reborn da Band Rio. Boa... Cara, por quê? Não. Se o Flávio inventou esse apelido, ele tem que se explicar agora, não tem o menor cabimento. É porque o que acontece hoje, a gente tava mais cedo na redação, e aí a gente tava vendo ali a programação da Band, né? Tava no Bora Brasil e uma matéria de Bebê Reborn. E aí o Thiago, ele explicitou pra gente o quanto ele gosta de Bebê Reborn, o quanto ele é a favor de Bebê Reborn. Aí eu trouxe isso aqui pro debate, aí o GV fez essa ponte, mas tudo certo. Muito bem, o Bebê Reborn da Tijuca. Boa tarde, Thiago Carvalho. Me dê informações, seu cabelo tá lindo, com esses mullets aí atrás. Cara, inclusive, tinha uns memes de Bebê Reborn na internet esses dias. Eu recebi uma figurinha do Bebê Reborn de cada técnico do Brasil. E tinha um Bebê Reborn do Fernando Diniz que era maravilhoso. Eu vou mandar pra vocês pra gente botar no Donos da Bola durante a semana aí. Maravilhoso, bebezinho Reborn do Fernando Diniz. Agora, eu queria trazer um outro assunto que não tinha nada a ver com isso. Vocês até me atrapalharam. Cara, eu juro, pode cair um toró na minha cabeça. Aqui tá 200 graus no Maracanã. Eu tô aqui tem uns 50 minutos, eu não vi uma camisa do Flamengo ainda. E passaram 2 torcedores do Botafogo da Paraíba. Eu chamei ele, eles acham que entraram no Uber ali, não sei. Não consegui trazer para participar do nosso programa. Mas, em nível de torcida, nesse momento no Maracanã, está 2-0 Botafogo da Paraíba. O Flamengo tem problemas para logo mais. Como o Felipe Luiz já vem falando aí recentemente, principalmente em relação aos desfalques, aí ele tem problemas em relação ao departamento médico, tem problemas em relação a desgaste, vamos trazer então primeiro a fala do Felipe Luiz para elucidar a questão e depois eu trago que problemas são esses. Então, portanto, Felipe Luiz, vamos lá. Menos de 72 horas para descansar. E óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim. Bom, então, em relação a essa fala do Felipe, no último final de semana, o Felipe já não contou com o Arrascaeta. Poucas horas antes do jogo, o Arrascaeta ainda não tinha condições físicas, apesar de ter tentado ali ao máximo se esforçar para recuperar o condicionamento físico, para estar no jogo contra o Botafogo, no clássico do último final de semana. Portanto, ele foi poupado. E aí, hoje, o Arrascaeta deve voltar à relação entre os atletas que vão vir ao Maracanã, porém, não deve começar também no time titular. E a situação do Arrascaeta, ela não é exclusiva dele. Vários atletas do Flamengo vêm passando por questões de desgaste físico. O calendário, o tempo, esse sim é um inimigo do Flamengo. O Flamengo que ainda tem o Super Mundial pela frente. Então o Felipe tem que ir ali moldando quais jogadores ele pode ou não contar a cada rodada, a cada competição. Para hoje, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Luiz Araújo, Bruno Henrique, todos esses jogadores devem ter menos minutagem durante a partida, começam no banco de reservas e, se possível, nem vão entrar em campo. O Flamengo deve vir com um time muito mesclado, com muitas novidades para a partida de logo mais. Dos titulares mesmo, o Gerson volta ao time, porque no último final de semana ele suspendeu e não jogou.
O Wesley, que está suspenso no Campeonato Brasileiro e não vai jogar contra o Palmeiras no próximo final de semana. Esse deve ser mantido então hoje no time, porque vai acabar descansando no próximo final de semana. E o Pedro, que está voltando de lesão, ainda precisa de minutagem para ir ganhando aí mais condicionamento, deve ter também aí essa estratégia de permanecer nesse time titular do Flamengo. O resto deve ser um time totalmente alternativo. A gente lembra que o Flamengo ganhou o primeiro jogo por 1-0, então pode até empatar no Maracanã logo mais aqui para se classificar na Copa do Brasil para as oitavas de final. E o Botafogo da Paraíba precisa aí vencer o Flamengo. Um gol de diferença leva a partida apenas para os pênaltis. Precisa de 2 gols de diferença dentro do Maracanã. Um resultado bastante complicado para o Márcio Fernandes, que é o novo treinador do Botafogo da Paraíba. Assumiu o time apenas a uma rodada, empatou com o Maringá na Série C do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é apenas o 15º colocado da Série C. Portanto, se me permitirem, o Flamengo tem obrigação de ganhar aqui no Maracanã logo mais, GV. E além dos desfalques físicos, o Flamengo ainda tem no departamento médico Alan, Pulgar, Plata, De La Cruz, que teve aquela entorse no tornozelo confirmada. Não há necessidade de cirurgia, mas também não tem condições de jogo. Tempo ainda não foi revelado dessa recuperação do De La Cruz, GV. Thiago, pergunte direto para o Fernandão, para terminar sua passagem, se o Flamengo tem obrigação de se classificar na Copa do Brasil com um time milionário dentro de casa. Você faz a pergunta, já me despeço. Muito obrigado, boa tarde, parabéns pelo cabelo. Faça a pergunta, por favor. Eu não preciso nem perguntar, Fernandão, olha só, o Flamengo tem obrigação de ganhar hoje e se classificar para as oitavas da Copa do Brasil, não é isso? Não. Aí, ele irrita a gente, Thiago. Ele irrita a gente, cara. Tá de brincadeira, pô. Depois de tudo que ele falou aí, você ainda quer mandar essa pra mim? Brincadeira! A experiência não resolve? Ontem? Esqueceu o que aconteceu ontem à noite em São Januário? Contexto completamente diferente, Flamengo e vai. O contexto, dentro de tudo que o Thiago falou, eu acho que o Flamengo vai passar. Thales. O Flamengo tem todas as condições de passar. Peraí. Bota o campinho na tela aqui, vamos ver. Sabe quem é o treinador do Botafogo? Sei, mas eu quero que você fale. Isso é bom demais. Fala aí pra ver se você sabe. Eu quero ver se você sabe, né? Antônio Carlos Zago. Então pronto. Jogou muito. Pô, Matheus Cunha no gol. O Wesley, que o City quer. João Vitor, baita zagueiro. Danilo dispensa a apresentação. Aí Dom Lucas chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Gerson, não preciso falar, titular da seleção brasileira do Ancelotti. Everton Araújo, uma das maiores promessas desse elenco do Flamengo. Michael, a gente reclama, mas é um cara de qualidade. Matheus Gonçalves, promessa, ainda faz videozinho, né? Everton Cebolinha, melhor jogador da América há pouco tempo atrás. E Pedro, se esse time não tem obrigação de se classificar, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, dentro do Maracanã, Fernandão, tá tudo errado. Não adianta você falar isso tudo e dizer com todo respeito ao Botafogo, não. Quando você fala obrigação, tá respeitando o adversário. Ah, é? É. Entendi. E eu tô trazendo aqui um time que não joga campeonato. Pô, Botafogo da Paraíba, acho que não joga Série A há muito tempo. Pô, muito. E outra coisa, tempo, e tem informação. Todo o elenco do Botafogo da Paraíba tá assistindo a gente no hotel ali no Leme. Todo mundo. E assim, pode pegar esse corte e botar no vestiário. Mas o Flamengo, na minha opinião, e acho de todo torcedor, se o Flamengo for eliminado da Copa do Brasil, dentro do Maracanã, Thiago, o Flávio, pro Botafogo da Paraíba, tá tudo errado, irmão. Ai, meu coração! Tá tudo errado. Concordo. Vamos pedir cabeça do Felipe Luiz, do seu Boto lá. Não, é do jogador que entra em campo até o presidente. Não, então se perder, tá tudo certo. Tô falando contigo, Mick Jagger. Aí, acabei de receber a informação que o Zago foi demitido. Eu já sabia, eu só vi. Não, mas tem que falar, pô. O Thales te cornetou na hora aqui. Tem que me falar, não, foi ele que me avisou. Mas enfim, independentemente do Zago ser demitido ou não, é um jogo que é importante pro Flamengo. Flamengo muito mexido. Um time que não tem entrosamento nenhum, então vai ser um jogo difícil, mas eu concordo com você que a responsabilidade de vencer é do Flamengo, mesmo o Flamengo não tendo entrosamento entre esses jogadores aí que só treinam juntos, esse time jogar junto, acho que nunca jogou junto com essas peças aí, mas tem a responsabilidade de vencer sim, até pela qualidade dos jogadores e por tudo que envolve o jogo. Só que a gente sabe que futebol é futebol, né, gente? Não dá pra cravar e dizer que tem a obrigação de vencer, não. Mas dizer que tem obrigação não quer dizer que vai vencer.
Pô, Bigode, eu gosto disso. Né? Eu gosto disso. Eu acho que a questão da obrigação, ela tá mais baseada no favoritismo, no poder individual, no poder do coletivo, no poder financeiro e entre milhares de outras coisas, historicamente falando. E é claro que o Flamengo tem sim a obrigação. Ou então eu tô enganado e ontem o Vasco enfrentou o Real Madrid, hoje o Flamengo pega o Barcelona, amanhã o Botafogo vai pegar o Paris Saint-Germain e o Fluminense vai pegar a Inter de Milão? Esses times têm mais tradição do que o Vasco, do que o Flamengo, do que o Botafogo? Pô, a gente tá falando japonês aqui? É só uma pergunta. A gente tá falando japonês? Por que quanto esses times seria diferente? Mas aí você tá pegando um tema, tradição, e dinheiro, e investimento, e qualidade individual, coletivamente. É tão diferente assim do Flamengo? Claro que é. 0-0? A nossa audiência é muito grande, tem todos os times. Até os vascaínos estão discordando de você. Eu não tô olhando o chat, não. Até o Botafogo. Eu não tô nem aí. Eu tô nem aí. Do América, do Bangu, que agora é Superbet. Todo mundo tá discordando de você. O Flavinho, eu até compreendo. Porque o Flavinho não esteve inserido dentro do contexto lá do jogo, dos vestiários. Nem eu. Tu já me viu em campo uma vez? Não, eu não falei do campo. Eu falei do vestiário. Do vestiário tu tava. Eu ficava lá fazendo outra coisa. Até porque tu ficava lá do cantinho, assim. Dando uma manjada de leve. Muito bom, né? O ângulo de observação era mais pra baixo. Meu Deus do céu. E olha que você tava longe do Obina, mas também você pode sentar na esquina que não tem como escolher. Nada, tava longe. O Alexandre Barbosa perto dele é o manequim, pô. Não tem nem como comparar. Bom, era quase um outro ser humano. Pra muita gente, Meu Deus do céu. E tinha vida própria. Tinha até nome. Qual era o nome dele? Rafael Francisco. Meu pai amado. Me ajuda aí. Meu Deus do céu. Bom. Espero que eu não seja demitido. Eu tô com o Flávio Amêndola e o Getúlio. O Flamengo tem obrigação de ganhar esse jogo. Ou melhor, se classificar. Possa ser que empata 0-0, 1-1, mas o Flamengo tem obrigação sim, pelo investimento, pelo time, pela posição que o Flamengo tem hoje, está jogando na primeira divisão e o Botafogo na terceira divisão. Agora, não é para desrespeitar, tem que respeitar o adversário. E falar que tem a obrigação não é de respeitar. É isso mesmo. Até porque, o Botafogo não tá vindo bem. Um comentarista passou pra gente sobre o jogo do Botafogo na terceira divisão. Lá ele não se destaca, lá ele tá em 10º alguma coisa, 11º, eu não sei. Então não tem tudo isso, cara. Tem a história assim, em abril, março de 80, o Botafogo veio aí e ganhou por 2-1 contra o Flamengo de Júnior, de Zico, entre outros jogadores grandes, que eu não lembro o nome agora, e ganhou por 2-1. Por quê? Não respeitou o adversário. Achou que poderia resolver a qualquer momento, como fez com o Central Córdoba aqui, e a gente perdeu de 2-1. Entendeu? Mas esse time aí que foi especulado aí, eu acredito que é suficiente para ganhar sim, se jogar fazer o básico, feijão com arroz. O básico bem feito é melhor do que aquele difícil mal feito. E tem tudo para dar certo. Vamos para cima porque final de semana tem Palmeiras. Cara, e o interessante é que eu não tinha percebido, o Wesley tá suspenso contra o Palmeiras. Putz, vai jogar o Varela. Mas o Varela joga bem pra caramba, ele tá correspondendo. Ele não é tão agressivo de ir lá na frente, mas ele joga bem. E pensando na questão defensiva, ele joga demais defensivamente. Ali quem vai jogar é ele e o Gerson. E não tem aquela sintonia tanto quanto Wesley e Gerson, né? A Arrascaeta pode entrar. Eu acharia melhor entrar jogando o Arrascaeta, já entrar logo todo mundo dos que são previstos a jogar, como Arrascaeta, Pedro, Gerson, Wesley. Wesley não pode jogar o jogo todo porque não vai jogar no final de semana, mas esses outros sim. Quem é mais? Eu acredito que é só. E é isso aí. Tem que ganhar e tem que se classificar. Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, já se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações e chega dando aquele like para fortalecer nosso canal e ajudar a gente a levar muito e muito mais. Compartilha com a geral sobre nosso trabalho, sobre esse vídeo, sobre o Flamengo em si, o rubro-negro gosta, os antes também.
comenta aí, porque da minha parte vai ser recíproco e tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negras.